Olá, ouvinte da CBN. Estamos começando a terceira edição do podcast Marista Talks, Educação e Conhecimento. Eu sou a Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com o educador de pastoral do Colégio Marista de Maringá, Danilo Xavier de Moraes. E ele está aqui hoje para falarmos sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais em uma educação baseada em valores. Muito obrigada por estar aqui hoje, Danilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beatriz. É uma honra e alegria muito grande esse espaço de partilha de conhecimento contigo. Nesse episódio, vamos explorar como o Colégio Marista de Maringá aborda o desenvolvimento de competências socioemocionais, integrando-as em uma educação fundamentada em valores. Danilo, para começar, poderia explicar para a gente o que significa educação socioemocional e como ela se integra à filosofia educacional do Colégio Marista de Maringá? Certo. Educação socioemocional é um conceito muito trabalhado atualmente, né? Principalmente depois da Base Nacional Curricular Comum de 2015, ela vem integrando também todo o planejamento educacional. Então, basicamente, se a gente desmembrar essa palavra, né, o socioemocional é os recursos, né, habilidades e competências necessários para se apresentar socialmente e também para se relacionar. Então, daí a gente vai elencar algumas coisas como o autogerenciamento, das próprias emoções, como que a gente faz para se relacionar com outras pessoas, né? Nós estamos num mundo repleto de informações, né, muito agitado. Então, a ideia da educação hoje brasileira, ela não permeia simplesmente o conhecimento técnico teórico, mas também essa formação do sujeito a partir de situações improváveis ou até mesmo prováveis e previstas, só que vai exigir um pouco mais da emoção além do próprio conhecimento ali científico ou teórico. E quais são os benefícios e importância de desenvolver essas habilidades junto com o aprendizado acadêmico, de acordo com a sua experiência? Certo. Na verdade, assim, a gente tem a escola ela foi vista durante muito tempo como um espaço estritamente de desenvolvimento de conhecimento técnico, de conhecimento teórico, né? Já o Colégio Marista, de modo muito específico, a filosofia marista em si, ela aborda desde os princípios, né? O fundador mesmo tem uma máxima que é formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. Então, para além de simplesmente ter ali um olhar para as competências, né, cognitivas e teóricas, intelectuais, também para essa parte emocional, né? Então, a principal filosofia ali do colégio é a formação integral do sujeito. E a formação integral do sujeito, ela perpassa não só a parte intelectual, mas também a emocional, né? Então, a gente tem essa possibilidade de ali no colégio desenvolver esse trabalho, né, de ao mesmo tempo que a gente forma o conhecimento técnico, teórico, a gente também está formando o emocional dessa criança, né, a partir de valores muito bem fundamentados, de mais de 200 anos de história, e para além disso, né, quando a gente fala de valores cristãos, de certo modo, né, a gente tem um recorte muito simples, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, ainda que a gente, né, esteja ali dentro de uma dinâmica de pessoas que não tenham ou não partilham da mesma crença que nós, a dinâmica do amar ao próximo como a ti mesmo, ele vai passar em primeiro lugar pelo conhecimento de si mesmo, né, esse olhar para si, essa autocompreensão, esse gerenciamento das próprias emoções, o próprio conhecimento e, consequentemente, também a relação com o outro e como que o outro, refletido naquilo que eu tenho como base de conhecimento de mim mesmo, como que eu vou lidar com o outro. Né? Então, a partir dessas práticas diárias, né, os desafios diários ali da sala de aula e também das atividades escolares, a gente vai, ao mesmo tempo, também instigando o aluno a poder sentir essas emoções para que ele também consiga trabalhar isso ao longo dos anos escolares ali. Porque além do acadêmico, ele vai levar isso para a vida, né? Exato. Então, acho que talvez uma das visões que a gente tem que fazer uma remontagem da escola hoje em dia, né? E a gente sempre ouve muito assim os pais, na minha época, ok, né? A gente respeita as épocas vividas, né? Assim como a sua época foi diferente, a minha também foi, só que a gente tem que entender que os tempos atuais exigem outras habilidades e outros conhecimentos, né? Então, de nada adianta, né? Que é o que a gente vê muito, um exemplo muito concreto. O estudante ele está super bem preparado para poder fazer uma prova, só que chega no momento da prova ele entra em colapso. Né? Esquece tudo. Ele esquece tudo, dá esse branco nele porque ele entende que a emoção toma uma conta tão grande, ele sente tanta responsabilidade por aquilo que ele tem que executar, que a emoção sobrepôs o próprio conhecimento. Quer dizer que ele não sabe nada? Não, quer dizer que ele não soube gerenciar aquilo que estava presente, onde a gente tem que fazer algumas atividades e abordagens diferentes também. E a educação socioemocional trabalha justamente nisso, né? Para ajudar a controlar essas emoções. Justamente esse ponto. Não só de modo interpessoal, né? Intrapessoal, mas também interpessoal.
né? Então, nessa dinâmica de que aquilo que eu consigo muitas vezes autorregular em mim, quando o outro, de algum modo, estimular isso em mim, eu vou ter também um controle, né? E não no sentido de controlar para prender, mas para poder colocar cada coisa no seu lugar e principalmente entender que aquilo que o outro está fazendo, ele só vai me atingir se eu permitir que aquela fala incorpore dentro do meu conhecimento, né? Incorpore dentro do meu sentimento. A partir do momento que eu tenho essa autopercepção, eu consigo me gerenciar, né? Aquilo que o outro disser, ele não vai me atingir de modo tão fácil. E é onde a gente, talvez assim, sendo muito, muito objetivo dentro da educação socioemocional, é um modo de você se manter em paz para viver, né? É basicamente isso. E, querendo ou não, os alunos, eles passam a maior parte da vida na escola. Então, se não aprender a desenvolver isso dentro da escola, né? Exatamente. Aí então, acaba sofrendo as consequências na vida adulta. Com certeza. E é justamente isso. Aquilo que a gente aprende na escola, né? Então, no passado, a gente sempre dizia, estude isso porque no futuro você vai usar, né? Estude aquilo porque vai ser importante para o teu vestibular, para a tua profissão, enfim. Mas o lidar com as emoções é a base para todo o restante. Né? A gente está no auge aí, por exemplo, do filme Divertidamente, né? Que mostra exatamente a fase de infância no primeiro filme e adolescência no segundo, e é justamente aquele colapso, né? Então, ali a personagem principal, né, do filme, ela tem esse monte de emoções ali dentro dela, ela precisa ter esse gerenciamento. E esse autogerenciamento pessoal, ele vai impactar também nas relações dela. Então, é uma dinâmica bem importante, assim, de se aprender para se viver o hoje e principalmente o amanhã, né? E como que o Colégio Marista de Maringá promove ativamente o desenvolvimento dessas competências entre os estudantes? Nós temos uma base que vai dentro do currículo, né? Então, nós temos ali, por exemplo, um componente chamado interioridade, né? Então, o componente de interioridade, ele tem quase que, assim, como princípio básico a formação socioemocional, né? E isso quer dizer promover alguns desafios para que o estudante possa encontrar as próprias soluções, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender é que a escola ela não está para implantar conhecimento, ela está basicamente para estimular a busca do estudante para a resolução dos próprios problemas, né? Então, muitas vezes, uma educação com sentido, ela é muito melhor do que uma educação teórica repleta de informações que não fazem sentido algum. Então, quando a gente fala de práticas do colégio hoje, além de toda a parte conhecida, esportiva, né, que a gente tem um mega complexo esportivo com várias atividades ali extracurriculares nesse sentido, as próprias dinâmicas de sala de aula, o professor, toda vez que ele promove um debate, né, a promoção de um debate, ele vai me opor em pensamento com outra pessoa, né? Então, ok, aquela pessoa pensa diferente de mim, né? Como eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com isso? Porque, assim, a primeira sensação que nós temos de alguém que gera oposição é a raiva, né? E como que eu vou conter Divertidamente da raiva. Divertidamente da raiva. Então, como que eu vou conter essa emoção, esse sentimento e vou conseguir transmitir aquilo que eu preciso, né? Então, até, por exemplo, essa nossa conversa aqui, ela também precisa de gerenciamento, porque, assim, algumas experiências, elas geram um pouco de ansiedade, geram várias emoções, vamos dizer, um misto delas, né? E a gente, nesse momento, por exemplo, apesar de estar muito ansioso para poder falar, eu preciso ter tranquilidade para poder transmitir de modo claro. Então, basicamente, é isso que a gente tenta promover ali com todas as ações, né? E aí a gente tem várias frentes que atuam nesse sentido. E aí o que é importante entender? Que desde muito pequena a criança tem que ter as suas fases respeitadas e muito bem vividas. Então, a primeira fase, muitas vezes a gente tem uma cobrança que parte, né, da própria família, justamente porque elas querem o melhor desenvolvimento dos seus filhos, né? Mas elas não compreendem que algumas fases são de extrema relevância. O brincar, por exemplo, da primeira fase da infância ali, ela é muito importante. Então, às vezes, a gente fica preocupado, meu Deus, está com 4 anos de idade, 3 anos de idade, não está lendo ainda. Ok, né? Mas o quanto que ela conseguiu vivenciar as próprias experiências do brincar, que em algum momento, nessa brincadeira, ela perdeu um objeto, o coleguinha veio e tirou dela, né? Então, são essas pequenas coisinhas que vão acontecendo ao longo da trajetória escolar, que a gente não precisa ensinar para a criança a frustração, ela vai acontecer, né? A gente tem que ensinar ela como ela vai lidar com isso. E é nesse sentido que daí as emoções vão vir à tona e a gente tem que fazer na parte do respeito da fase que a criança está, do sentimento que ela tem, como que ela vai fazer para poder não conter, mas regular aquele sentimento, aquela emoção. Então, toda a promoção pedagógica, todo o formato pedagógico e planejamento de aulas ali desde o infantil,
anos iniciais, anos finais e ensino médio. O ensino médio a gente entende que a exigência é muito maior, porque existe toda essa preparação para além da escola, já muito pulsante ali, então a preocupação da molecada é muito maior nesse sentido. Só que todas as práticas escolares, né? Então, se a gente for elencar projetos pontuais, nós temos ali interioridade, tem a própria pastoral, né? Tem ali os grupos de PJM, que é a Pastoral Juvenil Marista, que são espaços de diálogo, espaços de dinâmica, que eles vão fazendo essas formações, mas ao mesmo tempo em sala de aula. O professor, quando pede para que você apresente um trabalho, né? Ele pede para o aluno apresentar um trabalho, ele está colocando você à exposição de um grande público, né? Que vai te gerar também algum tipo de emoção e você também tem que lidar com aquilo, né? E nós temos, assim, dentro da escola, as crianças que entram em desregulação, ok? Né? Então, aí o nosso papel como educador é acolher, dizer está tudo certo, a gente vai conseguir e estimular também para que ele possa passar por isso. Então, são vários pontos, né? Desde o acolhimento, o diálogo, a instrução, a orientação, até as próprias dinâmicas de sala de aula e também algumas atividades bem específicas que às vezes o aluno se propõe também a viver, né? A PJM mesmo e a missão solidária. Ele vai se deslocar da tua realidade local, ele vai para uma outra realidade totalmente diferente e lá ele vai ter que agir naquela sociedade, né? Naquele meio, que é muitas vezes totalmente diferente do meio que ele vive habitualmente. Então ele precisa desenvolver alguma coisa ali, né? Os recursos estarão todos prontos e nós, educadores, todos apostos. Mas quem vai fazer esse esforço para poder lidar com a situação, basicamente, é o aluno. Então, acho que dentro dessas propostas a gente consegue abarcar todas essas possibilidades também de desenvolvimento. Você comentou que o desenvolvimento ele começa desde a infância, né? Então, começaria dentro de casa. E aí, nisso, a gente vê a importância da participação dos pais também no desenvolvimento. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que vocês trabalham? Na verdade, assim, a gente precisa, acho que, deixar bem claro esse ponto, né, Beatriz? Porque muitas vezes a família, ela entende o seu papel de responsabilidade dentro da formação e afeição da criança e até prover as necessidades básicas dela. Só que quando chega na fase da escola, existe uma dificuldade no sentido de que, às vezes, a família compreende que a escola é 100% responsável pelo processo formativo. E a escola é um auxiliar, né? É um apoio. Claro que a gente fica responsável pela parte sistemática dessa formação, só que ela não acontece só dentro da escola. Então, a proposta marista, ela visa, em primeiro lugar, a parceria constante com a família, né? Então, sempre a família está presente na escola, né, no sentido de que as portas estão abertas para a gente fazer qualquer tipo de diálogo com relação à própria expectativa da família no desenvolvimento e também a proposta educacional do colégio. Então, o que a gente entende como princípio? A família que procura pela educação marista, ela procura pela formação integral do teu filho. Eu quero que meu filho passe no vestibular. Mãe, ele vai passar. Eu quero que ele seja uma pessoa que vai fazer algo diferente na sociedade. Ele vai fazer, mas tudo isso a partir de uma base de esforço coletivo. A escola fazendo a tua parte e a família fazendo a parte dela. E o aluno. E o aluno, principalmente, que é esse agente principal, né? Então, basicamente, quem somos nós? Família e educadores. Somos aqueles que preparamos o contexto, né? A partir desse contexto, nós estimulamos a ação. Só que o estímulo da ação só por parte da escola não é suficiente. Então, se a gente quer fazer uma formação integral desse estudante, muitas vezes a gente tem que fazer um processo educacional também com a família, né? Então, é justamente nesse sentido que a gente busca a base principal da família, né, nessa parceria com a escola, é a confiança, né? Eu fiz a escolha da pedagogia e da filosofia marista para a formação do meu filho. Então, eu confio nos profissionais que lá estão atuando, eu confio em todas as atividades que serão propostas e eu confio, inclusive, né, muitas vezes na chamada de atenção, né, em alguma situação que eu vou ter que privar o aluno, porque tudo isso faz parte, né? A vida também é feita de limites, né? E a gente entende que a escola, ela é o segundo ambiente de vivência da criança. Porque quando a gente está em casa, pequenininho, a casa é o nosso mundo da magia, né? O nosso castelo, a família está ali, então basicamente tudo aquilo que é necessário está provendo. Às vezes a família também acostuma muito mal, né? Zona de conforto. É zona de conforto, né? Então, assim, e não digo isso no sentido de que conscientemente a família faça isso, mas porque, é claro, todo pai quer o melhor para o seu filho, né? Só que qual é o melhor? Então, é dentro da proposta pedagógica, muitas vezes educacional, que a gente vai conseguir conciliar para a vivência em sociedade. Quando a criança sai da sua zona de conforto e ela vai para a escola, aí é onde acontecem os conflitos. Porque já não é mais aquilo que eu acredito, o que minha família entende como certo, como errado.
enfim, eu vou ter que lidar com a diversidade. E lidar com a diversidade gera ansiedade, né? Porque, de certo modo, eu estou percebendo que algo é diferente do que eu penso, do que eu acredito, aquilo vai impactar o meu pensamento, impactar a minha emoção, e o que eu vou fazer com isso? Então, para a gente ter um exemplo muito claro, e até muito engraçado, a mãe, os pais, quando levam os filhos pela primeira vez à experiência escolar, né, as crianças do infantil 1, 2, é a criança chorando na escola e o pai chorando no portão, né? Só que essa é a primeira, não vou dizer ruptura, impacto, mas sim. É o primeiro impacto da criança de distanciamento, porque ela entendeu que a zona de conforto dela foi abalada, né? E o pai também, porque, claro, todo pai, mesmo que ele confie plenamente naquele que ele está entregando aos cuidados, os filhos em cuidados, ele sabe que não é ele que está cuidando. A mãe sabe que não é ela que está presente, né? Então, a gente, nesse sentido, principalmente com as crianças menores, a gente tem que fazer também esse trabalho com a família. Mãe, tá tudo bem. Então, a gente, né, fazendo esse esforço constante de nós temos lá um aplicativo, então... a criança veio um pouco chorosa, então ela ficou muito triste. A gente vai mandando informação para a família em tempo real. Né? Olha, mãe, ela já está brincando aqui hoje, para tranquilizar. Porque a gente sabe que a tranquilidade da família aumenta a confiança no trabalho da escola, consequentemente, a gente consegue também desenvolver melhor a criança ali, né? Então, essa parceria constante ali que a gente precisa. Engraçado isso que você comentou, porque quando eu estudava no 9º ano, eu tenho uma prima que ela é bem apegada a mim, assim. E aí, tipo, ela começou a estudar na mesma escola que eu. E aí ela chorava. Eles tentaram uma semana, não dava certo. Aí toda vez que ela tava chorando muito, eles iam lá na minha sala, me chamavam. Eu descia, ficava lá com ela até ela se acalmar. Mas, tipo, demorou bastante tempo pra ela se adaptar. Ela, na verdade, você... Filha única, você era o né? regulador dela ali, né? Sim. Então, e a ideia, principalmente do desenvolvimento da educação socioemocional, é que eu não dependa de uma outra pessoa para regular esses meus estados, né? Então, ok, eu vou ter algum momento que eu vou necessitar muito que alguém me acolha e me dê essa possibilidade de aconchego, só que eu tenho que entender que em alguns momentos eu não vou ter ninguém e eu não posso surtar por isso, né? Então, uma das coisas de práticas ali com alunos mesmo, de semana de prova, o aluno está lá totalmente agitado, naquela ansiedade toda, a gente senta, olha no fundo do olho e fala, parou, tá tudo bem. Nada mudou no teu redor. Então agora a gente vai seguir até ele conseguir se centrar e aí a gente prossegue nas atividades, né? Mas realmente a gente precisa desse regulador interno, né, pessoal. Engraçado como que isso faz diferença, né? Porque eu aprendi isso na fase adulta. Então aquela frase que fala não aprende no amor, né? Aprende na dor. Então é muito interessante a proposta do Marista justamente nisso, né? Porque se ele não aprender dentro da escola, vai aprender no futuro de uma forma muito pior. Então, justamente. Então, tudo aquilo que a gente estimula ali, né, seja na oferta ou na privação, né, então hoje nós temos uma gama de crianças e adolescentes que têm dificuldade de ouvir não. Né? Mas de onde vem isso? Né? Então, assim, para nós não é importante saber de onde vem. É importante saber que para a gente ter uma boa formação é necessário entender que existem limites. Né? E muitas vezes, eu quero fazer isso. Ok, você quer, mas não é possível. Né? A gente quer muita coisa. A gente até brinca lá. Às vezes o aluno fala, eu quero tal coisa. Eu digo, ok, eu também queria estar agora na Disney, né? Mas não posso, eu tenho que estar aqui executando minhas funções junto com você e tá tudo bem. Né? A gente também precisa entender que nem tudo que a gente quer vai acontecer. Né? E a gente precisa dessa consciência deles, mas em primeiro lugar da família e dos educadores, né? Que estão participando diretamente do processo. E durante esse processo, o que você acha que são os desafios mais enfrentados pelos estudantes na adoção e prática dessas habilidades socioemocionais? Acho que a primeira grande dificuldade é a mudança, né? Justamente pela questão da zona de conforto. Então, o estudante ele tem essa dificuldade de entender que para ele desenvolver algumas habilidades, ele não pode fazer tudo do mesmo jeito. É aquela máxima, né? Se você está fazendo as coisas e estão dando errado, tem que fazer diferente, porque não é o jeito correto, né? E primeiro, convencer ele disso é muito complicado, né? De que ele vai ter que fazer um caminho diferente do que ele está fazendo. E eu acho que não é só para o adolescente ou para a criança, é para todo mundo. A construção de um hábito, exato. Então, toda a construção de hábito. E desconstrução de outro. O desconstruir, ele é doloroso, e o construir, às vezes, é muito mais, né? Porque, primeiro, quando a gente desconstrói, a gente passa por aquela fase de que o nada existe. Né? E a partir do nada a gente vai construindo uma outra coisa. A partir dos resquícios daquilo que caiu, a gente vai construindo um novo conhecimento, uma nova prática, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é a dificuldade de gerenciar as próprias emoções, né? Principalmente de verbalizar as emoções. E é interessante porque as emoções estão presentes o tempo todo.
E principalmente quando elas são positivas, está tudo bem, eu não preciso nem dar nome para elas, porque ela está me gerando uma sensação muito boa. Só que quando elas são negativas, eu não consigo dar nomes, aí fica muito difícil. Tem uma fala, uma brincadeira que eu sempre comento com os alunos, assim, até com alguns amigos. Eu digo que um demônio, para ser exorcizado, ele precisa ter nome. Né? Então, assim, os males, para serem expulsos da gente tem que identificar. Então, talvez uma das maiores dificuldades dele seja exatamente isso. Entender o que eles estão sentindo. Entender o que ele está sentindo. Então, às vezes, o tempo que a gente gasta muito maior com eles não é para resolver a situação, mas é para a gente fazer, muitas vezes, comparações. Por exemplo, eu paro com um aluno que está numa situação de ansiedade, para tentar achar aquilo, eu paro com ele e digo, o que essa sensação se parece? Se você fosse um animal, como que ele seria? Até a gente encontrar alguma coisa para dizer, cara, você está triste, você está angustiado, você está... Né? Então tá tudo bem. Né? E são coisas assim que a gente vai ter que suportar. E uma outra coisa, principalmente, acho que a própria pressão externa. Nós vivemos, como eu disse, num mundo de muita informação. Essas informações moldam... Geram comparações. Né? Então, existe essa necessidade, muitas vezes, não ensinada, mas ela é incutida. Né? Assim, indiretamente, ela está sempre presente, estimulando a gente. E aí a gente pega principalmente pelas redes sociais, que hoje em dia, ela é muito positiva, porque conecta as pessoas do mundo inteiro, a gente conhece culturas diferentes, uma diversidade tremenda de expressões pessoais, só que, ao mesmo tempo, ela também pressiona a gente, né, para, sei lá, ser um produtor de conteúdo constante, para eu ter a forma perfeita, eu falar do jeito correto, né? Então, isso, querendo ou não, ele vai incutindo na cabeça, né, de modo indireto e até inconsciente, essa pressão. E aí, quando eu percebo que eu não consigo atingir essa perfeição, né, pseudo-perfeição, porque ela não existe, de fato, é onde gera esse impacto maior. Então, hoje, assim, infelizmente, nós temos uma quantidade grande de adolescentes, jovens e crianças no mundo, né, e eu acho que o Brasil muito mais do que no mundo, de pessoas que sofrem aí com questão de depressão, ou a próprio transtorno de ansiedade generalizada, né, a ansiedade não generalizada também, e assim, levando muitas vezes até fatalidades, né, justamente porque ninguém em algum momento parou com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, para poder dizer, ok, tá tudo bem, vamos desconstruir esse teu pensamento com relação a isso e partir da tua realidade concreta. Quem é você, né? O que tem aí dentro, como que a gente vai conseguir desenvolver o que já existe. Não é para ficar criando coisas no imaginário ou ficar emprestando de outras pessoas aquilo que deve ser seu. Trabalhar o autoconhecimento. Né? Exato. Então, acho que a base principal, que daí é uma máxima que Sócrates já fala há muito tempo, conhece-te a ti mesmo, né? Então, acho que a realidade, sendo bem filosófico agora, né? A realidade só existe porque eu existo. Então, a sua realidade só existe porque você existe. A partir do momento que você deixar de existir, o teu mundo também desaparece. Né? Então, acho que é importante a gente trabalhar esse senso de realidade. Né? Porque a partir do momento que eu compro a ideia de alguém, eu estou vivendo a realidade do outro, né? E não a minha. E é uma coisa interessante, assim, trazendo um pouquinho até para a questão, puxando para aquilo que a gente trabalha dentro da espiritualidade do colégio. Né? Toda vez que a gente olha para a realidade, a gente consegue entender até mesmo o propósito da espiritualidade de Deus nas coisas, né? Mas quando eu olho para algo imaginário, né, que a minha ansiedade criou, que o meu imaginário criou, eu estou sendo o senhor daquela realidade. Né? Então, assim, onde está, de fato, esse transcendente que age na minha vida? Ele está na minha cabeça, na minha realidade construída, ou ele está no mundo concreto, objetivo? Então, acho que a principal formação que a gente tem que, hoje, né, enquanto sociedade, no modo geral, não digo nem enquanto pais ou escola, mas sociedade no geral, é fazer com que as pessoas tenham os pés no chão, olhem para a realidade, né, e se comprometam, principalmente, a se expressarem de modo melhor, né, se comunicarem de modo melhor, porque eu, infelizmente, não tenho essa percepção tão grande de só olhar para você e dizer, nossa, ela está muito triste, ou nossa, chateei ela. Né? Então, essa comunicação assertiva, né, nessas falas que a gente tem, de transmitir o que eu estou sentindo. Poxa, Beatriz, você fez uma coisa que me afetou. Ah, ok, Danilo, entendi, né? Posso não concordo com o que você está dizendo, mas eu entendo o teu sentimento com relação a isso, né? E tá tudo bem. A gente tende a
né? Tipo, só não falar nada, Exato. ficar quieto, Então, se afastar da pessoa. Isso. Então, hoje a gente tem um mundo muito dividido, né? E a gente tem, às vezes, aí, relações de anos, né? O que é muito frustrante também e triste, né? Que foram justamente por falta de habilidades bem desenvolvidas no sentido socioemocional. Que muitas vezes eu estou convivendo com uma pessoa por anos e eu não conheço essa pessoa na realidade. Eu conheço o que a minha cabeça, a minha emoção construiu dela. Então, no momento em que essa pessoa se apresenta de modo real, ela rompe essa minha estrutura imaginária. E aí eu não consigo mais me relacionar com essa pessoa porque ela feriu a minha expectativa. Só que quando eu penso desse modo, eu entendo que em que momento, de fato, eu convivi com essa pessoa na realidade que ela se apresenta. Né? E eu acho que, hoje em dia, uma das principais dificuldades que nós temos enquanto mundo é exatamente esse. Né? A gente tem um debate de ideias e a gente tem uma dificuldade imensa de olhar para a realidade e resolver os problemas a partir disso. Né? Então, acho que o treinamento dessa educação socioemocional, dessas habilidades, e aí, né, como a gente fala, a preocupação da Base Nacional, da BNCC, é exatamente essa. O mundo de hoje, para conhecimento, Beatriz, se eu for dizer para você que você precisa ser um expert para poder se dar bem na vida, não. Porque hoje a gente tem aí o famoso chat GPT que ele responde qualquer coisa para você. Né? Então, só que como que eu vou usar essas informações? Né? Então, a partir do momento que eu consigo instruir essa criança, esse adolescente, né, do sentido que ela tem que usar as informações, aí faz toda a diferença. Né? Então, é nesse momento que ela vai entender que os desafios de compreender ou de construir essa educação essas habilidades e competências socioemocionais, elas são extremamente relevantes e importantes para que eu possa lidar com esse conhecimento daqui para frente. Né? Porque hoje é aquela coisa, eu não preciso mais ficar decorando. Na minha época, é a época da Barça, a gente não tem nem internet, Nossa. assim. Peguei finalzinha. Era a famosa enciclopédia. Você ia na biblioteca, pesquisar alguma coisa, estava tudo lá. Hoje não. Né? Então, assim, até o próprio interesse dessa criança, desse adolescente, não está em mais ficar adquirindo informações, porque ela já está na palma da mão. A gente tem o celular com facilidade. Só que como que ela vai gerenciar essas informações? Né? E justamente por isso, se ela não tiver uma base formativa muito bem definida, eu posso usar dessas informações também para aquilo que não vai agregar em nada na sociedade, no mundo e nem para o outro. E muito menos para mim. Porque tem muitas vezes que eu vou usar um conhecimento que ele poderia ser positivo, mas eu uso para prejudicar. Né? Tanto a mim mesmo quanto o próximo. Então, acho que as principais dificuldades são exatamente essas, né? E entra um pouco da empatia também, né? Sim. Nessa questão de você se pôr no lugar do outro, entender também as emoções. Às vezes é mais fácil ver as emoções do outro do que as nossas. Exato. E na verdade, era uma coisa assim que a gente discute muito nesse sentido também, porque a empatia é uma das habilidades socioemocionais exigidas pela BNCC. Porque para eu conviver em sociedade, eu preciso entender o que você também passa. Né? E a empatia, ela passa exatamente por esse espaço, né? De que, poxa, né, eu preciso agora diminuir um pouquinho daquilo que eu tenho como percepção de realidade e tentar entender por que essa pessoa está desse jeito. Né? Qual que é o contexto que trouxe ela para dentro desse universo de, sei lá, de euforia, de sofrimento, de qualquer emoção que esteja ali presente. E aí, a partir disso, eu consigo agir. Então, toda vez, vamos pegar um terapeuta, um psicólogo, ele precisa ter uma habilidade de empatia muito grande, porque às vezes ele precisa encontrar aquele sujeito a partir de uma base que nem o sujeito sabe expressar. Só que ele vai falar de modo desordenado, o terapeuta vai captar aquilo e de modo empático ele vai traduzir, né, dentro da terapia. Então, só que não necessariamente eu preciso ser terapeuta para ser empático. Né? Então, para eu sentir o outro, para eu ser solidário com o outro, para eu entender as bases de conhecimento, formação e principalmente respeitar. Eu acho que a empatia está com uma frente grande ali de desenvolvimento socioemocional por isso. O mundo está cada vez mais diverso. Né? E isso não quer dizer que você ser diferente de mim em qualquer aspecto da tua vida não te faz mais ou menos humano do que eu, ter mais ou menos dignidade do que eu. Então, dentro do Colégio Marista, um dos principais propósitos é exatamente esse, né? De que a gente tem essa possibilidade de olhar para esse universo e que o estudante possa sair de lá entendendo que eu tenho as minhas bases, eu tenho os meus princípios, eu tenho os meus valores. Mas eu compreendo que outras pessoas podem ter bases, princípios e valores totalmente diferentes dos meus. Ainda assim, a minha obrigação, meu dever é aplicar o que eu sei, o que eu aprendi com ele, independente da condição que ele se apresente.
Né? Então a gente parte dessa base assim, de formação. Interessante também essa questão que você falou de dar nome ao que a gente está sentindo, porque eu sempre fui ansiosa. Quando eu era criança, eu lembro que eu falava para minha mãe e até para os professores, às vezes, eu tô sentindo um friozinho na barriga ruim. E era ansiedade. Sim. Eu só fui entender isso, tipo assim, muitos anos depois. Eu falei, nossa, eu sempre tive os sinais ali. Né? Às vezes, se desde o princípio eu tivesse trabalhado essa questão, teria sido muito mais fácil na fase adulta. Sim. E até o dar nome às coisas. Hoje, com certeza, quando começa essa sensação, você já tem que espairecer para poder evitar um pouquinho. Você falou um pouco da parte espiritual. Eu gostaria de perguntar se existem práticas ou iniciativas específicas no colégio que são dedicadas ao cultivo da espiritualidade dos estudantes e como que essas práticas se alinham com os valores do Marista, que é solidariedade, fraternidade e respeito. Certo. Bom, a gente tem que partir do princípio da fundação do Marista. Né? O Marista ele surge na França pós-Revolução Francesa, dentro de um contexto de extrema confusão, né? Ali da queda de todos os princípios e valores cristãos, surge um padre, né? Marcelino Champagnat, que ele resolve juntar algumas crianças de periferia para poder educar na base cristã em primeiro lugar. Né? Então, evangelizar e catequizar essas crianças. Então, se a gente for pensar de modo bem específico, o tratar da espiritualidade está na base fundamental da missão marista. Então, a gente não entende, né, e é claro que algumas vezes algumas pessoas vão dizer assim, mas isso daí é dinâmica de toda e qualquer empresa, né? Entender a missão. Não, mas a gente tem uma missão que ela vai para além dessa questão corporativista, né? Justamente porque nós entendemos que dentro da própria espiritualidade, uma pessoa ela foi inspirada por Deus a poder formar outras pessoas que vivessem um sentido semelhante ao que ele entendia. Né, de entender que Deus faz as pessoas também melhores, né, a partir de alguma perspectiva. Então, a máxima principal dele, quando ele começou a missão, é tornar Jesus conhecido e amado por todos. Então, aí a gente parte desse princípio de que Jesus ele é uma figura de desenvolvimento humano integral. E o desenvolvimento humano integral ele tem como uma das suas partes ali a espiritualidade. E no colégio nós temos o que a gente chama de currículo evangelizador, né? E existe a evangelização implícita e a evangelização explícita. Na implícita são todos os valores que estão dentro do planejamento do professor, como eu já havia comentado, só que não necessariamente eu tenho que colocar alguma dimensão, né, objetiva para poder falar sobre evangelização nesse ponto. Até porque, se nós formos pensar que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tudo aquilo que eu desenvolver que de algum modo vai agregar positivamente na relação com o próximo, né, estabelecer esse vínculo positivo com o outro, eu estou fazendo evangelização segundo os princípios cristãos. Né? Então, a própria empatia que nós acabamos de falar, ela é uma dimensão muito relativa a isso. Né? O respeito ao próximo, o olhar, né, com caridade, o auxílio, a própria solidariedade mesmo, então, estão dentro desse planejamento. Então, o professor... muitas vezes ele não vai precisar falar desses elementos religiosos, né, espirituais, para poder explicar para o aluno essa importância. Só subentendido. É subentendido, exatamente. Mas às vezes também vai acontecer. Sim. Então nós tivemos um projeto de matemática ali de uma professora que ela resolveu usar a conversão de medidas. Então ela pegou um trecho bíblico, né, que falava lá dos côvados, né, que eram as medidas da época, e ela fez essa mudança para a atualidade. Quantos são côvados e centímetros, quanto media tal área, tal região. Então, nessa ideia de que a gente trazer alguns elementos também da história de Jesus, né, do próprio evangelho em si, também está fazendo esse trabalho, né, de evangelização. E, para além disso, nós temos também a evangelização explícita, então, que é basicamente aquilo que nós temos como atividades que são próprias da identidade cristã católica. Então, dentro do colégio, nós temos missa toda semana, um momento de adoração toda semana, temos o grupo de mães que oram, né, que é um grupo que se reúne todas as quintas-feiras lá pela manhã no colégio. Enquanto os alunos estão lá, eles estão intercedendo lá junto na capela, ali, né, em grupo, né, pedindo pelos filhos, pedindo pelos educadores também. Nós temos a própria PJM, que é a Pastoral Juvenil Marista. Então, a ideia, para além de formar a questão da espiritualidade, também é formar a própria visão social e política desses estudantes, né, como agentes de transformação na sociedade. E também nós temos ali as acolhidas, que são atividades que acontecem com a educação infantil e com os anos iniciais, que é quando os pais vêm à escola,
né? Os filhos ali, muitas vezes, um trabalho que eles fizeram durante um mês inteiro dentro da sala de aula, relativo a alguma temática sobre espiritualidade, ele vai ser exposto ali para a família também, para eles também em casa poderem dar continuidade para isso. Com as crianças do Infantil 5, tem um projeto chamado Infância e Adolescência Missionária, que ele começa na infância, mas ele tem um objetivo muito extenso, que é justamente mostrar essa realidade da criança local e também das crianças do mundo inteiro, né, para criar esse senso de pertença e responsabilidade com o mundo. Né? O que eu vivo hoje, o que eu faço hoje, ele não impacta só o hoje, ele impacta o amanhã. Então, quando a criança ela já vai crescendo com esse senso de responsabilidade, é muito mais tranquilo na vida adulta ela entender que ela lá, como um administrador, como advogado, como médico e tudo mais, ela tem um compromisso não só com ela mesma, ela tem um compromisso com o mundo, que deve permanecer e existir para além dela mesma, né? Então, dentro e além, a gente tem, por exemplo, o ensino religioso, que é um componente obrigatório ali dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Aliás, ensino médio a gente transpõe isso para projeto de vida, né? Que entra interioridade, projeto de vida ali junto. Só que o ensino religioso também, além da base, né, cristã católica, não doutrinal, né, a gente apresenta a religião assim como nós apresentamos diversas outras religiões, porque a perspectiva é demonstrar a diversidade do mundo e entender que o outro, mesmo que ele não professe, mesmo que ele não acredite no mesmo que eu, ele tem a mesma necessidade, o mesmo objetivo, que é a felicidade e o bem comum. Né? Então, dentro desse sentido que a gente agrega essas dinâmicas de espiritualidade dentro da escola. E é muito interessante isso, porque essa questão do ensino religioso é muito debatido, muito discutido entre as pessoas. Só que eu tenho a visão de que, na verdade, a espiritualidade, a questão cristã, os valores cristãos, eles estão lado a lado da psicologia, né? Sim. Porque igual a gente estava comentando, que a psicologia, ela ensina como que o que você tem que fazer para ficar em paz. Né? E a Bíblia fala a mesma coisa. Sim. Então, assim, você não precisa nem, seguir aquilo para você entender o quão importante isso Sim. é no desenvolvimento dessas habilidades, né? Exatamente. Então, às vezes, existe até uma dificuldade de separação desses dois aspectos, né? Porque, justamente, são bases diferentes, né, que a psicologia trabalha para manter o equilíbrio emocional. E quando a gente fala de espiritualidade, acho que talvez valha aqui a gente explicar um pouquinho do que é espiritualidade, né, que muitas vezes algumas pessoas entendem que são estritamente as práticas religiosas. Só que existe a prática religiosa e existe a espiritualidade. Então a espiritualidade ela entra numa dinâmica um pouco mais ampla, porque a espiritualidade é tudo aquilo que te agrega sentido. Então, mais do que a religião, ela é um instrumento de sentido para a tua vida. Então, você citou a Bíblia. A Bíblia ela é um instrumento de sentido para a nossa existência, né? Mas é principalmente tudo aquilo que de algum modo vai te fazer entender que você é um ser localizado num tempo e espaço, que tem um sentido muito próprio, né? Principalmente entender que quando o teu limite chega, algo para além de você sustenta a tua existência. Então, naquele momento, por isso que naquele momento de maior sofrimento, muitas vezes, a gente apela para o alto, né? Justamente porque a gente entende que aqui, para mim, deu. Então, se existe algo, né, o que nós acreditamos, né, que existe um Deus para além de nós, eu apelo para esse ser. Deus agora é com você. Exatamente. Então, é exatamente nesse momento que daí quando a gente fala que é quando Deus age. Porque a partir do momento que a gente tem o pleno controle de todas as coisas, ele não tem por que agir. Mas quando ele entende que há necessidade de ação... Que a gente entrega, né? A gente entrega. E as coisas acontecem, né? Então, é a coisa mais incrível que a gente tem. E dentro da escola... Em primeiro lugar, né, não é só ensinar as crianças sobre isso, é testemunhar. Então, o educador de uma instituição, né, cristã, católica ou confessional, né, isso eu digo de modo muito amplo, mais do que falar sobre Jesus, mais do que falar sobre doutrina, sobre as suas experiências de espiritualidade, é ele ser essa expressão de espiritualidade. Né? E a gente pega muito pelo exemplo de Jesus, muito mais do que falar... Ele arrastou pessoas porque ele é, né? Então ele é um modelo, ele é a pessoa que na presença dele muitas coisas aconteciam, né? Às vezes por um toque muito simples, né? A gente faz essa diferença na vida das pessoas. Então ali uma criança, né? Que a gente precisa ter muito esse olhar de observação, esse olhar acolhedor para o outro, ele faz toda a diferença, né? Então às vezes eu não preciso fazer uma pregação, eu não preciso nem falar absolutamente nada.
o fato de eu estar presente, eu servir como acolhida, né? E eu, principalmente, ter, às vezes, assim, o colo, né? O ombro amigo, isso já é a espiritualidade acontecendo. Porque é o modo que eu entendo a vida, o jeito que Deus tocou a minha vida, que eu toco a tua, e através desse meu toque vai acontecer o toque dele também para você. Né? Então, essa é a construção. Às vezes a gente fica esperando que a espiritualidade ou Deus vai se revelar de modo muito, né, espantoso, ou o céu vai abrir, as coisas vão acontecer, mas ele usa muito dessa nossa própria realidade humana. Então, a ação dele acontece por meio disso. E ali os educadores, eles são constantemente, né, eles vivenciam muito essa questão da espiritualidade, porque o ser marista, ele tem um jeito muito específico. Então, vou dizer para você, todo mundo que está lá dentro do colégio é católico? Não. Né? E nem é interessante que todos sejam, se a gente for pensar que a gente está preparando as crianças para a vivência na sociedade, né? E onde ela vai ter que lidar com a diversidade. Só que a gente tem que entender que todos que estão ali, eles partilham de um mesmo princípio, né? Que é justamente ensinar a criança pelo bom exemplo, né? Pelo bom testemunho, né? E eu preciso ser aquilo que eu estou ensinando. Porque senão fica aquela questão do... Né? Hipocrisia. A hipocrisia. Não é importante. A criança não entende a importância daquilo, então ela não reproduz, ela não assimila, ela não... Para ela não é interessante. Então fica vazio, de certo modo. Total, igual aquelas mães, tipo, comem tudo errado, né? Fazendo uma comparação. Isso. Come tudo errado, daí fala, meu filho não come uma fruta. Mas não é você oferecer a fruta, é você, né, comer. A mesma coisa serve para a espiritualidade. Porque o exemplo em si, ele arrasta, né? Então... não adianta eu falar coisas bonitas para você se daquilo que eu estou dizendo, nada em momento algum eu executo. Então, acaba sendo vazio. Né? É aquela questão que você falou da doutrinação. A ideia não é doutrinar. Exato. Né? É mostrar os valores. É fazer sentido. É claro que a doutrina ela é importante porque a doutrina ela é sistemática, né? Então, só que ela está dentro de uma base racional. Só que o ser humano, antes do racional, ele é emoção também. Né? Tanto que se a gente... vamos pegar o Divertidamente de novo aqui como exemplo. Sim. Né? No Divertidamente 1, que é a fase de desenvolvimento da criancinha e tudo mais, né? Quais são as primeiras emoções que aparecem? A alegria lá, o nojinho, né? E a gente tem o medo, né? A raiva, o medo. E se você for... Aquele filme, ele tem uma base neurocientífica muito importante. E assim, não foi... não escolheram aleatoriamente. É exatamente aquilo que acontece. Então, se é emoção, a gente vai estimular essas emoções para que aconteça também aquilo que a gente tem como objetivo. Né? Então, a criança, desde muito pequena, né, a gente vai estimular as emoções dela para que ela também possa reagir de modo positivo. E aí as outras emoçõezinhas comecem a surgir ao longo desse período. Né? Sim. E a questão também é que a criança que já cresce dentro desse sistema, desse padrão, ela automaticamente vai querer agir dessa forma, né? Não é uma coisa que vai ser imposta para ela. Não, pelo contrário. Tipo assim, ela já vai estar seguindo aquilo, porque é o que ela acredita. É a naturalidade, né? Então, a partir do momento que eu parto do princípio que quando a gente impõe demais alguma coisa, ele deixa de fazer sentido. Porque a imposição ela é forçar algo que muitas vezes não está cabendo. Se não faz sentido para a pessoa, não adianta a gente falar. Então, a proposta marista é justamente isso, é uma proposta. Eu não vou te impor algo, eu vou te propor algo. Né? E aí, a partir dessa proposta, o nosso trabalho maior é fazer sentido. Porque se faz sentido naturalmente, não vou dizer automaticamente, naturalmente ele é assimilado, naturalmente ele é executado por aquele que está, né, compreendendo isso como algo positivo ou necessário. Voltando um pouquinho na questão da regulação das emoções, no Colégio Marista de Maringá, vocês acabam adaptando as necessidades dos alunos que apresentam uma dificuldade um pouco maior nisso, que são os que têm TDAH, dislexia, o TEA, ansiedade e outros transtornos? Hoje a gente costuma dizer que dentro das pesquisas e estudos a gente está vivendo uma era em que os transtornos eles estão cada vez mais presentes, né? E aí é muito interessante a gente frisar sobre isso, da importância de nós fazermos algo preparado especificamente para a necessidade de alguns alunos, né? Porque eles não conseguem atuar no padrão, não é porque eles não sabem ou porque muitas vezes eles são incompetentes naquilo. Né? Porque existem estruturas mentais, né, dentro da constituição daquela pessoa que ela não consegue assimilar da mesma maneira que o outro consegue. Não funciona igual. Não funciona igual, exatamente. E daí qual que é o papel da escola? De sempre, independente do aluno, é adaptar recursos para que esse aprendizado aconteça. Então vamos colocar dentro de uma sala de aula em que exista 100% de pessoas
típicas, né? O que erroneamente a gente chama de gente normal. Porque ninguém é normal, se a gente for pegar desses pontos, porque todo mundo tem alguma necessidade específica, né? E que horrível seria se o mundo fosse normal. Mas dentro desse aspecto, toda vez que o professor ele não consegue atingir o objetivo, ele precisa adaptar alguma informação, ele precisa adaptar alguma prática, porque o objetivo dele é que o conhecimento se estabeleça. Da mesma maneira, quando a gente tem ali alguma necessidade especial, seja por ansiedade, seja por algum transtorno do tipo TEA, que é o autismo, ou TDAH, né, seja dislexia, enfim, essa gama de necessidades que estão presentes hoje em dia, também a necessidade de adaptação. Então, dentro do colégio nós temos uma equipe especializada, que tem basicamente uma pessoa que coordena essas atividades, mas também tem os professores de apoio ali, né? Então, a ideia é que o professor ele conheça esse aluno, conheça as necessidades e, principalmente, entenda qual é a melhor maneira de atingir esse aluno para que ele também adquira o conhecimento ali necessário. Então, nós temos ali várias situações, né? E, claro, algumas um pouco mais complexas, outras menos complexas, mas a ideia é a gente entender que dentro daquilo que você tem como necessidade, que a criança tem, que o aluno tem como necessidade ou como dificuldade, ele consiga aprender também o conhecimento, né? Então, acho que hoje todas as escolas, elas precisam ter essa visão, né? E hoje principalmente a gente vive uma fase muito interessante, né? Porque hoje tem muitos pais que descobrem muitas vezes as dificuldades da atualidade, já depois de adultos, porque começaram a investigar os filhos, perceberam que o filho tem algum tipo de transtorno. Nossa, eu tenho a minha mãe. Exatamente. Então, daí eles voltam para poder visualizar a própria vida ali, e aí vamos fazer um teste para tentar compreender. E, de fato, né? Então, existem hoje a escola, com esse cuidado com o estudante hoje, né, com relação a esses transtornos e até essas adaptações de metodologia, de material didático e tudo mais, eu costumo dizer que a gente está curando uma geração também, né, porque o pai, a partir do momento que ele percebe o cuidado específico com o próprio filho, às vezes é uma dor que ele teve a vida inteira, porque ninguém olhou para ele dessa maneira e nem ele sabia que ele tinha essa dificuldade, então ele olha para a própria realidade e fala, poxa, a vida inteira eu também tive isso, né? E eu fui taxado como burro, como incompetente, como, né, alguém que não conseguia fazer as coisas. Pelo contrário, né? Só havia uma necessidade maior de atenção para desenvolver a habilidade ou competência que estava ali posta, né? Ou proposta. Então, eu acho que a gente, hoje dentro do colégio, a gente tem, graças a Deus, assim, uma equipe muito bem consolidada, né? A gente tem os atendimentos de família constantes com relação a isso e a gente tem conseguido bons resultados, né? Então, no ano passado, retrasado, nós tivemos ali a aprovação na UEM de um aluno com síndrome de Down, né? E para nós educadores é maior orgulho, porque é a gente literalmente entender, não porque ele foi aprovado na universidade, não é isso, mas é entender que ele é um sujeito autônomo, que ele conseguiu desenvolver funções que muitas pessoas julgaram que ele não conseguiria, que ele tem conhecimento e habilidade para poder seguir a vida com tranquilidade, e ele é um sujeito que vai fazer a diferença na sociedade, que é o propósito que a gente tem como educação. Então, esse é o que gera para nós essa satisfação como educador. E dentro da educação socioemocional, que a gente tinha comentado sobre lidar com frustrações, né? A gente sabe que, por exemplo, as pessoas que têm o TEA têm uma dificuldade muito forte em lidar com essas frustrações, né? Então, você sente que eles têm... Como que é feito o trabalho com essas pessoas? As abordagens, muitas vezes, elas acontecem de modo mais individualizado mesmo, né? Então, o TEA, ele tem algumas necessidades de autorregulagem. Então, alguns deles, por exemplo, para se regular, ele vai precisar sair, caminhar, né? Rodar a quadra inteira, lá a pista de corrida, para ele voltar para si entender, né? O outro, ele vai precisar colocar um fone de ouvido, né? Porque o mundo dele vai se fechar ali e ele vai conseguir voltar para si a partir dessa experiência. Então, principalmente a gente reconhecer quais são as dinâmicas de autorregulagem desse aluno, porque ele não vai ter a mesma compreensão muitas vezes que os demais têm, de princípio, porque o objetivo é que ele também tenha essa autonomia de entender que, olha, nesse momento... Porque, por exemplo, o TEA tem muita dificuldade, às vezes, com barulho, ruído e tudo mais. E, às vezes, a sala de aula ela se desregula, porque são adolescentes, são crianças, né? Então, qual que é a expectativa maior? Que esse aluno, com o trabalho constante do professor de apoio, até mesmo dos educadores que estão em sala de aula constantemente,
o professor ter essa sensibilidade de compreender que naquele momento o aluno está incomodado, fazer esse convite. Você não quer, né, ficar um pouco lá fora, aí o professor trabalhar essa regulagem da turma e depois convidar o aluno ao retorno. Até o momento em que sozinho ele vai entender, né, o que está gerando esse incômodo, que é a mesma coisa que você disse da ansiedade, né? Então, ele compreende, eu compreendo que isso está me gerando ansiedade. Eu compreendo que isso está me desregulando. Então, eu vou precisar sair. Tem alunos que a gente tem que... eu vou lá tomar uma água e volta, né? Então, a gente gerar esse... Também é uma habilidade socioemocional, especificamente para essas pessoas que têm a dificuldade. Né? Porque o problema maior é a pessoa não identificar o que está acontecendo, né? Não dar nome às coisas. E né? é isso que eu, inclusive, queria perguntar. Você falou da equipe, que estão muito bem preparados, né, para atender esse tipo de pessoa. Mas e quando falta o diagnóstico? Vocês conseguem, tipo, observar uma pessoa e ver que talvez ela possa apresentar algum tipo de transtorno? Sim. Então, esse olhar da escola, então, acho que dentro da equipe num todo ali, a gente tem sempre o olhar muito atento para a dinâmica de desenvolvimento dos estudantes, isso de um modo geral. Né? Então, tudo aquilo que, de algum modo, foge à expectativa, já é um ponto de atenção. Né? Então, a gente vai fazendo essas observações constantes. Nós temos, então, um professor que é referência dentro dessa questão de observação de sala de aula, do estudante, né, dentro desse contexto. Toda vez que o professor, porventura, entende que esse aluno ele não está conseguindo ter, né, facilidade para o aprendizado, ou que está vendo alguma coisa que está gerando esse impacto de dificuldade nele, esse professor é convidado para essa observação. Então, ele, na formação dele, que daí vai para a parte de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, então ele vai ter esse olhar atento, só que no colégio em si, a gente não faz o diagnóstico. Né? Então, é uma responsabilidade que a escola ela não consegue ter como... ter para si. Né? Justamente até porque ali na escola a gente já desenvolve toda a criança, então a gente precisa desse apoio externo muitas vezes. Diante dessa observação, o professor encontrando alguma necessidade específica, aí a gente convida a família, explica, né, o contexto que foi observado, né, para poder dizer muitas vezes ali, pai, mãe, a gente precisa de um profissional que acompanhe. Então ali a gente fala do transtorno da ansiedade, que é basicamente essa dificuldade de autorregulagem. Né? Às vezes a gente observa uma ansiedade, nós convidamos a família para poder dizer, pai, mãe, a gente vai precisar, né, de uma avaliação de um terapeuta ou, né, algum médico especialista na área de saúde mental para a gente poder, né, ajudar essa criança, esse adolescente no seu próprio desenvolvimento. Então, a gente trabalha, claro, tem muitos profissionais ali dessas áreas externas que atuam com a gente no colégio já há muitos anos, porque atendem alguns alunos, né? A gente não faz também nenhum tipo de indicação, a gente só cita a família, a necessidade, né? E esses profissionais também estão sempre presentes na escola. Então, a gente faz o atendimento da família com o profissional para a gente fazer basicamente um estudo de caso. Então, a escola dá o seu ponto de vista, a família também dá o seu ponto de vista e o profissional também. Então, essa visão central, ali, tendo o aluno como centro desse processo, nos permite fazer a regulagem dos ambientes. Né? Então, os contextos que ele está vivendo, muitas vezes está gerando alguma coisa nele ali de desregulagem. Então, a gente regula muitas vezes os ambientes para que ele possa ter uma tranquilidade para poder se desenvolver. E você pode nos dar algumas orientações sobre como os pais podem suportar o desenvolvimento de competências socioemocionais em casa? Eu trouxe até algumas referências para poder falar, porque eu acho de extrema relevância essa indicação, né? Sim. Claro que isso dá um peso de responsabilidade para a gente para poder fazer as indicações, mas eu já acho muito importante. Então, o primeiro ponto que eu destaquei é modelar comportamentos positivos, né? Então, que é aquilo que a gente já conversou. Que às vezes a família ela tem muito aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a gente tem que entender que quando nós falamos de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioemocional, num contexto geral, a criança, o adolescente, ele precisa de estímulos nesse sentido. E a criança, a gente fala que dentro da neurociência existe o neurônio espelho. Né? Então tem algumas coisas do teu comportamento que conviver com você vai me fazer igualzinho. Né? E não é porque eu quero, é inconsciente. A gente vai gerando esse hábito. Então, muitas vezes, assim, o comportamento que o pai quer que o filho adquira, ele tem que executar. Né? E, de algum modo, alinhar isso também com a escola. É claro que a escola não vai moldar toda a sua dinâmica segundo aquilo que a família tem como intenção. Né? Mas tudo aquilo que a escola oferece, de modo geral, é para o bem da criança, para o bem do adolescente em convívio social.
né? Então, é muito aquela coisa. Os valores que eu quero te repassar, eu preciso viver, que também é a dimensão da espiritualidade que eu disse anteriormente. Um outro ponto é promover a expressão emocional. Então, em que consiste isso, né? A criança ela precisa ter liberdade para se expressar, né? E muitas vezes assim, ela quer cantar, ela brinca, ela ri demais. Coloca no teatro, no esporte, né? Ela precisa desenvolver essas emoções, porque senão fica aquela pessoa privada de emoções. E daí fica um adulto frustrado, porque como ele nunca teve contato com aquelas emoções de um modo geral, ele sempre vai ter dificuldade de lidar com elas quando elas aparecerem. Foi silenciado. Exatamente, foi silenciado. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem. E aí, pelas observações que nós temos ali na escola, adolescentes muitas vezes lá de seus 17 anos de idade já, que ainda tem essa dificuldade, né, diante de alguma situação, porque nunca teve esse contato profundo com a sua emoção, né, e é uma necessidade. Um outro ponto é encorajar a autonomia. E aí vai ficar uma bronquinha para os pais. Né? Porque, de modo muito geral, a gente entende que o pai ele tenta proteger o filho porque ele não quer que nenhum mal aconteça. E tudo bem, isso é justo nesse sentido. Só que pensando nisso, eu não posso tomar frente de todas as possibilidades de resolução de conflito ou de problemas que essa criança possa vivenciar. Né? Então, quando eu falo de encorajar a autonomia, muitas vezes até eu mesmo, enquanto pai, enquanto educador, eu vou criar situações em que ele precise encontrar uma solução, né? Porque ele tem que ser autônomo, porque senão a gente vai criar uma geração de dependentes, né? E a gente tem muita gente fala que ele vive na barra da saia da mãe, né? Então, qual que é a ideia disso? É que em algum momento você consiga lidar com seus BOs, né? Fazendo aquilo que... encontrando a solução mais tranquila, envolvendo um menor número de pessoas, né, e que você consiga resolver. Né? E o que acontece muitas vezes? Os pais tomam a frente. Então, na escola, acontecem muitos conflitos e às vezes a criança leva para casa e tudo bem, eu sempre digo que a gente tem a conversa de adultos e a conversa com as crianças e adolescentes. A conversa de adulto, o pai vem, apresenta o que aconteceu e aí a gente traça ali uma estratégia de poder dizer, pai, eu entendo, né, o que você está me apresentando, mas eu preciso que ele venha falar comigo sobre esse assunto. Por quê? Em algum momento o pai não vai estar presente, né? E ele precisa desenvolver essa competência de poder resolver as coisas. E às vezes até na hora de repassar para os pais, o pai não consegue falar exatamente o que aconteceu. Então essa conversa de adultos também consiste nisso, né? O pai ele ouviu a situação, tudo bem, eu vou ligar na escola ou vou até a escola para entender o que foi que aconteceu. Em geral, a escola se antecipa, né, e já expõe a situação justamente para a gente não ter essa dificuldade esse ruído de comunicação. Então, sempre primeiro, né, a gente vai primeiro tratar entre adultos, pensar na estratégia para que ele consiga, essa criança e adolescente consiga resolver essa situação de modo autônomo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Proteger, ok, né, que é livrar dos males que possam acontecer, mas não privar ele de desenvolver sua própria autonomia. Nem de mais e nem de menos. Nem de mais nem de menos, exatamente. Outro ponto, estabelecer rotinas e limites claros, né, porque uma criança sem rotina é uma criança perdida, então ela vai encontrar alguma coisa que vai estimular ele em algum momento. Né, e, assim, se forem coisas positivas, ok. Só que é muito importante, a criança ela já tem a rotina dela dentro da escola, então aquilo ali ela vai cumprir de modo obrigatório. A parte da tarde, muitas vezes, ok, fazer um esporte 1 ou 2 vezes durante a semana, né? A gente também não precisa abarrotar a criança de atividades como se ela não tivesse que parar para descansar em algum momento, que ela não precisasse se divertir. Ser criança. Ser criança, que é essencial. Propor atividades ali que ele tem espaço para poder desenvolver, assim, de um modo integral a sua vida. Né? Isso consiste também na parte de formação humana, de formação física, de formação espiritual. Então, o pai, muitas vezes, ali levar esse filho para alguma atividade, participar dele com ela, até mesmo a prática religiosa. Você vai até a igreja, vai para a missa, vai para um culto, para um grupo de jovens, que seja, também faz parte disso. Né? Ele precisa ter esse contato de rotina. E os limites muito claros. Então, a gente tem hoje uma dificuldade que o pai às vezes assim fala não, mas é um não com porém, né? E a gente tem, que é o famoso irmão Pedrão, que foi um dos diretores do colégio, que a máxima dele é que seu sim seja sim, seu não seja não, né? E isso é muito importante, porque hoje nós temos algumas dificuldades até no sentido emocional, né? E não, quero deixar bem claro, não estou dizendo que é a única causa
dessa patologia em específico, né? Mas muitas das vezes a depressão ela desenvolve no sentido que o sujeito ele não consegue lidar com a sua própria limitação. E é onde ela vai se ampliando a ponto de gerar uma patologia. Mas ela começa muitas vezes com uma ansiedade e dificuldade de lidar com alguma situação. Porque foi uma frustração tão grande que ele me leva a um estado de alma, né, psicológico, que eu já não consigo mais lidar de forma alguma. E tudo isso muitas vezes por quê? Porque em algum momento eu precisei ouvir não, aceitar aquele não, entender que aquele era o limite, que eu não poderia passar dali. E quando eu não escuto isso, quando eu não recebo essa limitação, eu acho que eu posso fazer tudo. Só que em algum momento a própria natureza vai poder dizer para mim que não é bem assim. Né? A nossa principal limitação é a morte. Se a gente não para refletir isso também, a gente acaba vivendo de modo desordenado. Né? Porque o que eu estou fazendo para que minha vida realmente faça sentido? E vejo que muitos filhos têm domínio também sobre os pais. Acho que por isso a dificuldade de manter o sim e o não. Exato. Até na questão de, tipo, manipulação. Sim. Tem até uma teoria do reizinho da casa, né? Que fala que a criança muito pequena, os pais, eles estão às ordens dessa criança, né? Então, isso é muito negativo. Né? Tem um autor muito interessante chamado Léo Freiman, que é um grande estudioso, né? E eu acho bem interessante o posicionamento dele, porque ele fala assim, pai, eu entendo você, eu entendo, né, essa tua necessidade de proteção e tudo mais, só que você também precisa entender que limites são necessários. Se hoje você é quem você é, porque alguém em algum momento podou algumas coisas, e a gente faz até o exemplo das árvores, das roseiras, das flores, se a gente não faz a poda, ela não fica bonita, né? Ela fica desordenada, e aí a desordem gera o caos, e o caos gera muitas outras coisas aí que a gente não gostaria de lidar, né? Então a criança, principalmente, ela não consegue. E você acha que os pais, talvez, eles tenham mais dificuldade do que as próprias crianças nesse trabalho? Porque, querendo ou não, foram gerações que foram criadas de forma diferente, né? Então deve ser difícil para eles controlar as coisas que falam, né? Sim. Porque foram criadas assim, né? De até não encorajar, falar, você não vai fazer, esse preguiçoso. Então, tipo, querendo ou não, é complicado. Eu acho que as próximas gerações vão conseguir criar melhor, né? A gente espera. Nessa questão emocional. Né? E até um dos pontos aqui como indicação é a prática da escutativa, que vai exatamente ao encontro disso que você disse. Né? Porque acho que às vezes, assim, é um conflito que a gente tem até interno. A minha geração também é muito disso, porque a minha mãe, a minha mãe de modo mais específico, ela sempre foi muito reativa aos meus comportamentos e às minhas atitudes. Então, hoje eu tenho um irmão de 11 anos de idade e eu que faço essa regulagem em casa, né? Porque ela ainda continua reativa, porque ela ainda não entendeu, né, que às vezes a criança vai chegar com uma situação que ele aprontou, né, alguma coisa, e ele já tem consciência de que ele vai levar, né, ali pelo menos um textão da mãe, porque ele fez alguma coisa que ele tem consciência que é errado. Só que qual que é hoje a dinâmica primordial? É a comunicação, né? Então, a escuta ativa, em primeiro lugar, ok, eu entendi o que você fez, né? Mas por que você fez isso? Você sabe me dizer? Você já está trabalhando justamente a questão do sentido dessa criança. Porque aquela coisa, se você pai, você mãe, sempre for reativa às atitudes negativas do teu filho, vai ter algum momento que ele não vai mais partilhar isso com você. E aí é onde você para de ter influência também sobre a própria vida dele. Né? Então, quando acontecem as coisas mais, né, difíceis aí dentro da realidade, e aí a gente tem que entender que se a gente não abre esse espaço de conforto, de acolhida com a criança, para essa escuta ativa sem reagir antes dela poder se expressar e poder apresentar os motivos dela, a gente vai depois ter que lidar com a culpa de alguma coisa que aconteceu. Né? Porque a escuta que eu deixo de fazer hoje e deixo de orientar sobre uma dificuldade que ele vai passar depois, quando ele passar por essa dificuldade, muitas vezes não conseguir lidar da melhor maneira, eu, pai, vou me sentir culpado porque eu não fiz a escuta e eu não orientei da melhor maneira. Né? Então, por que a gente faz? A gente fazemos o trabalho, às vezes, até com a família. Né? Então, que é uma das dinâmicas do colégio. Eu tenho um projeto chamado Formar. A gente convida, muitas vezes, palestrantes para poder também falar com a família. Porque a gente vive uma geração que, muitas vezes, também a própria família não sabe o que fazer com algumas situações. Né? Então, a escola, ela entra também como essa possibilidade de também auxiliar a família, né, a compreender esse contexto e a poder instrumentalizar também. Né? Então, pais, escutem os seus filhos. É de extrema importância isso.
E acho que basicamente são esses pontos, né? De dicas e orientações que a gente pode fazer para eles. Então, para finalizar, fala pra gente como que os interessados podem obter mais informações sobre esses programas e iniciativas do Colégio Marista de Maringá relacionados à educação socioemocional ou também para entrar em contato com vocês. Se quiser falar olhando para a câmera. Vamos lá. Então, acho que em primeiro lugar, visitar o colégio, né? Então, acho que o espaço por si só, toda a simbologia, tudo aquilo fala muito com relação à nossa proposta educacional. Então, estamos ali na Rua São Marcelino Champagnat, número 130, no centro da cidade de Maringá. Então, para que vocês vão para conhecer e, principalmente, a gente fala muito de educação socioemocional, mas a educação socioemocional ela é sentida. Então, é muito fácil eu dizer para você, acesse as redes sociais, Marista Maringá, você vai encontrar muita informação, os nossos trabalhos acontecendo por lá. Mas vir para o ambiente, ter essa vivência, ouvir dos próprios educadores e principalmente sentir o testemunho dessas crianças e adolescentes no ambiente é crucial. Então, fica o convite para essa visita lá no nosso espaço também. Muito obrigada, Danilo. Foi uma honra estar aqui com você hoje no podcast Marista Talks, Educação e Conhecimento, falando sobre educação socioemocional. Eu que agradeço a oportunidade, né, e a gente está à disposição sempre que necessário. Essa foi a terceira edição do podcast Marista Talks, Educação e Conhecimento, discutindo o tema Desenvolvimento de Competências Socioemocionais em uma Educação Baseada em Valores, com o educador pastoral do Colégio Marista de Maringá, Danilo Xavier de Moraes. Eu sou Beatriz Bruneta para a CBN Maringá.